Aqui o bate-papo não para, porque a gente está sempre... Porque estamos na obra, na obra tem que estar conversando, calcular, projetar. Dialogando e trazendo aí sempre o melhor para vocês, né? E o Vamos à Obra tá em alta, tá aqui para trabalhar mais assuntos com vocês. E a aula anterior foi top. Foi muito boa porque destacou a diferença. Primeiro nós Eu falamos... sabe o que tá melhor? De nem falar diferença, melhor falar semelhança. Semelhança. É tanta semelhança, né? É porque, assim, na verdade, os dois fazem basicamente, né, o projeto acontecer. Um pensa na parte de cuidados, na parte mais humana, de bem-estar, e o outro executa. Então, os dois estão juntos, não dá para separar os dois, não dá para separar. Né? Imagina só, você vai, não, eu quero que faça assim, não, eu vou fazer assim, não, tem que fazer assim, mas aqui, então não dá. Verdade. Lá em casa quem cuida disso é a mulher. Eu não me meto. Me meti uma vez, falei, pra que esse monte de tomada? Aí falta tomada agora, não me meto mais. Verdade, né? Isso é uma coisa muito interessante. Quando a gente está pensando em algo, né, de projeto, a gente precisa atender o cliente, a pessoa que vai dizer das suas necessidades. Às vezes a gente chega na casa de uma pessoa e você não entende por que é dessa forma. Para ela faz sentido, né? Então cada um tem uma necessidade, cada um tem o seu perfil, a sua maneira de viver, né? O seu bem-estar é de uma forma diferente. Então, às vezes, o que é legal para mim, talvez para o outro não seja. Mas o que você vai atender? Se você for um dos profissionais da área e da atuação da construção, você precisa atender o seu cliente. Às vezes é até estranho. A gente começa a perguntar e a pessoa diz, não, eu quero isso, isso, isso. Aí a pessoa assim, tem certeza? Sim, eu gosto dessa forma. Então, pronto. O cliente é quem manda, porque a gente vai fazer, né, um estudo do melhor para essa pessoa, mas as necessidades são dela, né? Eu quero 3 quartos. Mas eu quero 2. Mas só 2, você não vai sentir falta no quarto de visita? Não, eu só quero 2 quartos. Cada um sabe onde aperta seu sapato e de que maneira quer a sua residência ou seu comércio. A gente fala muito em residência, né? Mas tem a parte comercial, né? Cada loja tem um perfil. Loja de calçado é de um jeito, loja de celulares é de outro, né? Então, quando você vai projetar, você vai em busca aí das necessidades do cliente. Falando em projetar, é a aula de hoje, né? Vamos projetar? Vamos lá? Na telinha, aula de número 11. Vamos projetar? Vamos lá. E aí, o que é uma planta baixa e para que serve? Planta baixa por exemplo... Vamos lá, vamos conversar com eles aqui. Será que eles sabem? Um pé de jabuticaba é uma planta baixa. É, porque ele é pequenininho e baixinho. As frutas... Tá igual a raiz quadrada, né? Uma raiz de planta quadrada. Eu acho que o pé de melancia também é uma planta baixa, né? Porque fica só rasteira ali. Quando a gente iniciou lá na aula 1, o professor Maurício falou da planta baixa e disse, né? A planta baixa é o quê? É o começo de tudo, tá? Então, não se fala em projeto sem iniciar com uma planta baixa, o restante vai vir tudo de lá. Existe hoje um sistema BIM, que a gente chama, que é um sistema que conecta a hidráulica, o engenheiro elétrico, com o engenheiro hidráulico, com o engenheiro civil, é um sistema que está todo correlacionado, mas esse sistema ele vai começar de uma planta baixa, não tem como escapar. Então, que mistério é esse? A gente revela para vocês, olha lá. Falando então da planta baixa, é o que mesmo? Bom, é um desenho técnico de uma construção que se dá a partir de um corte imaginário à altura de 1,50 metros do piso. Explicando de maneira mais simples, é como se a gente tirasse a tampa da panela, ou seja, a cobertura, o telhado de uma construção, e a gente observasse os cômodos olhando de cima. É como se a gente estivesse ali, né? Tirou a cobertura e olha de cima, o que a gente vê? Na planta baixa, é que o profissional da área mostra para o cliente o que será feito. Uma planta baixa contém todos os espaços definidos em determinado projeto, como sala, banheiro, cozinha, quarto. Olha que bacana, né? Então aqui a gente já mostra de começo um modelo bem simples, né? Uma plantinha baixa aí para vocês. Mas o que acontece? Hoje em dia é mais difícil de nós vermos obras nesse modelo, né? Mas antes, eu lembro que quando o pedreiro ia fazer uma casa, ele cavava, fazia o alicerce, né? Botava, na minha mãe, foi pedra jacaré e tal. E quando ele terminava de fazer tudo aquilo ali, você olhar, você já via o desenho da casa no chão. Uhum. Então, quer dizer, ele tirava do papel e colocava no chão.
Hoje em dia já faz aquele contrapiso todinho já tem um nome. Radier. Radier. O Radier já é um piso. No nosso podcast a gente vai mostrar, né? Que a gente teve a conversa lá com o Oséias, que é o construtor, né? Na verdade, ele é o dono da empresa, né? Construtor. Ele é um dono de uma construtora. Vocês já assistiram esse podcast. E o Oséias, ele explica pra gente tudo isso e mostra o Radier, que é uma fundação rasa. Então, hoje em dia, às vezes, não precisa mais cavar aquele buraco todo. Tem todo um esqueminha aí que a construção, ao passar do tempo, com a evolução da tecnologia, o desenvolvimento das coisas, vai chegando em outras maneiras aí, né? Falando em tecnologia, um professor mandou pra gente, o professor Cássio, se não me engano, mandou uma máquina impressora 3D, que já vai construindo a casa já ali, como se fosse... Olha só, cara, é um gente, negócio... cada aí vez mais já entra a questão da engenharia mecatrônica, né? Porque já tem a máquina mais inserida evoluída. no processo, né? Isso. E tudo isso, com certeza, é para o nosso bem, né? Vai acontecendo cada vez coisas melhores e maiores e a tecnologia vai contribuindo aí com as profissões, né? Com tudo que a gente precisa para viver. Então aqui a gente tem uma planta baixa sendo representada aqui para vocês. Então isso sim é uma planta baixa, que faz um corte mais ou menos a uma altura de 1,5 m. Eu vou achar que agora eles vão dizer a minha altura aqui, né? Um corte mais ou menos na altura de 1,5 m. E claro, como se tivesse tirado a cobertura, feito aquele corte, o que você enxerga? Você enxerga as aberturas, de que maneira, né? Então, essa aqui é uma representação de uma planta baixa. Muita calma nessa hora, teremos uma aula só para isso, que vai mostrar para vocês o passo a passo de como você construir a sua planta baixa, que é o início de um projeto, mas tá? você já viu demais isso, já viu muito. Na sua cidade, você passa, tá lá a obra. Por que ele não constrói, levanta logo tudo? Ele para numa certa altura, para poder mostrar para o cliente, né, como vai ficar. O que está acontecendo, isso, né? Mais uma perguntinha que não quer calar. Quais as principais características que uma planta baixa precisa ter? Então aqui a gente traz a pergunta e já traz a resposta. Que mistério? Não, olha lá, as características de uma planta baixa na telinha. Vamos ver então? A planta baixa é composta por linhas que indicam qual é a estrutura do imóvel. Basicamente, o desenho deve conter... As paredes, né? Peraí um pouquinho, vamos voltar aqui. Vou pegar a canetinha só um pouquinho. Basicamente, deve conter as paredes, que é o comprimento e espessura. Vamos voltando aqui e mostrando, né? Olha aqui, as paredes aqui. Mais escuros, mais escurinho aí, mais né? escurinho, a parede e a espessura, certo? Depois... Abertura de portas e janelas. As portas têm uma indicaçãozinha diferente ali, tipo uma semicircunferência, né? Isso, que ela mostra o percurso, vamos dizer, que vai fazer o trajeto da porta, né? E portas as janelas. E as janelas, são as aberturas, as esquadrias, né? O que mais? Definição dos espaços. A definição dos espaços são os nomes dos ambientes aqui, ó. Aqui tá em inglês, né? Mas são os nomes aqui dos ambientes aqui, ó. Terraço, banheiro, cozinha, sala, quartos, enfim, tá? Essa é a definição. Você precisa dizer para o cliente o que é o quê? Nível da construção. O nível nem todo projeto mostra a princípio, mas é aqui, ó. O nível é essa representaçãozinha ali, ó. É uma bolinha, uma circunferência cortada em 4 pedaços e pintada 2 partezinhas aqui, tá? Esse é o nível. O que é o nível? Ele tá a 10 centímetros? Ele tá no nível da rua? O professor Maurício comentou ali que a mãe dele construiu uma casa acima do nível da rua. Quanto? Né? Quase 2 metros. Quase 2 metros? Então, esse nível é essa representação aqui, tá certo? Beleza. Beleza. Depois... Cotas. As cotas são o quê? As medidas. As medidas, né? Olha lá, tudo aqui em medidas, que aí sim, essa aqui pode... A planta pode estar em inglês, as cotas é universal, né? Então, se tiver em metros, lembra do nosso sistema aí essas cotas internacional de medidas, unidades, sim, né? Sim. Essas cotas têm que ser as medidas reais. Isso mesmo. Aqui as paredes estão com 25 centímetros de largura, são paredes mais largas, né? Então, aí já tem uma parede interna aqui de 12, ó. Então, a gente vai conseguindo ver aí pela cotagem do projeto, ou seja, pelas dimensões que o projeto vai mostrando. O que mais que tem que ter? Detalhes de componentes hidráulicos e elétricos. Ah, então aqui é que a gente mostra onde está a pia, né? Onde está vaso, onde tem chuveiro, tudo isso tem que mostrar nesse momento. As tomadas, né, a parte elétrica, aí o ideal é um projeto específico, né, de elétrica, e também um específico de hidráulica, mas aí já vamos mostrando na planta baixa algumas coisas. Os móveis é opcional, porque na verdade os móveis, o ideal não é misturar muito com a parte de medidas.
tá? Então existe uma planta chamada layout, que aí você mostra a distribuição dos móveis sem as medidas para não misturar e não confundir as coisas. Então, olha que top, né? Então, basicamente, uma planta baixa deve conter todos esses detalhes, tá? Beleza. E aí, claro, vocês vão estudando a partir do princípio que a gente vai mostrando aqui, né? E a gente vai ter mais conhecimento. Mas o ideal mesmo aqui, ó, parede, as aberturas, porta e janela, as medidas, né? Os nomes dos espaços. Imagina, tu pega uma planta e não tem nome. Aí tu não sabe onde é a sala, tu não sabe onde é a cozinha. E às vezes, né, quem desenhou sabe. Pois é. Eu lembro que nós chegamos lá na obra, aí entramos, estava o radier todo pronto e só o vão, né, só as paredes. Só as paredes. Ainda Na forma. Na forma, não tinha nada na forma. E aí nós entramos e eu fiquei olhando. Onde é o quê, né? Primeiro eu achei muito pequeno, né? Porque quando não tem divisão parece que fica muito pequeno. Ah. Aí fiquei assim, mas vai ser o quê? Aí foi quando, não, aqui vai ser o banheiro, aqui vai ser a área de lavanderia, aqui vai ser... Aí alguém perguntou assim, mas então a entrada é aqui por trás? Não, a entrada é aqui na frente. Mas a lavanderia fica na frente. Falei, não, é uma tendência moderna, não sei o quê, a lavanderia fica na frente, não sei o quê. Beleza. Aqui vai ser o banheiro. Ele sabia de tudo. Mas eu que estava lá olhando, eu falei, eu não sabia onde ia ser banheiro, quarto, não sabia de nada, porque não tinha, né, lá no radier não tinha nada. Já se fosse uma estrutura de 1,5 m, aí dava para saber melhor, dava para ter uma visibilidade melhor. Legal, né? Então esse passo a passo aqui é do que uma planta baixa precisa conter, tá certo? Bora continuar, olha lá. Então, além da planta baixa tradicional, existe uma outra opção, que é a planta baixa humanizada. Arquitetura, humanas. E o que ela tem nessa planta baixa humanizada? Ela tem como característica o fato de apresentar desenhos coloridos, com luz, efeitos e texturização. A ideia dessa planta é facilitar a compreensão do cliente, porque às vezes o cliente, né, leigo no assunto, olha uma planta baixa original e não consegue entender o que está sendo feito aqui, né? Ele olhando para isso assim, simples assim, às vezes ele tem muita dificuldade de conseguir entender e de visualizar. Então a planta baixa humanizada vem para trazer essa facilidade do cliente visualizar o projeto. Essa planta humanizada ela é usada principalmente por construtoras que querem vender o seu peixe, né? Querem vender o seu projeto. As construtoras até estão fazendo o que agora? Quando eles fazem os empreendimentos deles, né? Quando eles montam onde vai ter lá o condomínio residencial, o prédio, eles sempre, antes de abrir lá começar a construção, eles fazem ou de container ou de maneira mais rápida uma réplica dos quartos, das casas. Faz uma pequenininha, que é para o cliente olhar, ou faz um tamanho normal mesmo, faz lá a pessoa vai lá e ela enxerga, tudo bonitinho, tal, arrumado. Isso. Vai ficar assim no final. A construtora, ela quer encher os olhos, né, do cliente, então ela faz por onde? Então ela traz plantas humanizadas, ela traz maquetes físicas, maquete em 3D, porque ela quer vender o seu produto, né? E uma planta baixa humanizada, o que ela tem que conter? Cores, componentes de mobiliários. Aí sim, é hora de mostrar os móveizinhos, textura, luz, paisagismo, que traz assim as arvorezinhas, onde vai ter o jardim, porque ele quer conquistar. A planta humanizada, além da conquista, é trazer uma facilidade de compreensão. Eu achei legal aqui, em alguns casos, até figuras humanas. Eu lembro de quando estavam construindo aqui em Porto Velho o shopping ainda. E aí eles fizeram uma exposição, estava tudo arrumado, limpinho lá, uma exposição de uma maquete. E na maquete tinha até os bonequinhos lá, passeando no shopping, tudo. A mãe com a nenenzinha de mão dada. Bem legal, bem real mesmo, bem real. Né? Em alguns casos até figuras humanas. E a gente trouxe aqui uma planta humanizada para vocês verem. Olha que bacana. Olha, mostra o carro na garagem, mostra os estofados, claro, tudo de vista superior, tá? Mostra os compartimentos Mas você falou, né? Como se tirasse o telhado e tirasse de cima. Mostra os dormitórios, né? Os guarda-roupas, as louças. Olha lá, aqui a nossa planta aqui, ó. Tem uma planta aqui, mostra todos os estofados, mostra o piso, onde é a área molhada. O que a gente fala de área molhada? A área molhada são as cozinhas, área de lazer, banheiros, né? Que às vezes tem um piso um pouco diferente, né? Já a garagem, um piso mais rústico, né? Então, assim, tudo isso a planta humanizada traz para vocês. E aí o cliente, nessa hora,
com certeza entende melhor o projeto. Né? Olha a diferença dessa para essa. O que chama mais atenção? Aquela de O lá, que te a traz mais? humanizada. O que o olhar traz mais? O que é mais agradável ao olhar? Essa ou essa? Né? Então aqui a planta humanizada é nesse sentido, tá certo? Beleza, até aí tudo bem? Que bacana, né? A gente tem um conhecimento a mais sobre determinada profissão, né? Eu sou uma pessoa que me interessa muito pelas profissões, então quando tem alguém que faz alguma coisa, eu quero mas como é que você faz isso, né? Que interessante. Então agora a gente vai ver como fazer uma planta baixa de casas e edificações. Essa aula vai dar o pontapé inicial. Na aula seguinte, aula vídeo seguinte, é que a gente realmente vai fazer essa construção junto com vocês, tá? Mas agora a gente já vai dando um caminho inicial aí. Vamos lá, na tela agora. Agora que você já sabe o que é uma planta baixa, vamos detalhar um pouco mais o processo de criação desse documento. Desenhar uma planta baixa é um momento desafiador, mas ao mesmo tempo prazeroso. É muito legal, né? Que a galera aqui suspeita para falar, mas eu então, com certeza é um desafio, mas também tem esse prazer de fazer, de realizar. É nessa etapa que se reúne as informações passadas pelo cliente, como eu falei, as necessidades, né? Como a gente falou, as informações passadas pelo cliente e começa a sugerir melhores soluções. Buscando, então, sempre o melhor resultado. Esse é o foco, né, do projeto em si. Vamos lá. Para começar a desenhar a planta baixa, é fundamental que o profissional tenha noção de escala. Aí vem a pergunta, o que é escala? É impossível falar sobre o que é planta baixa sem explicar a importância da escala. E lá na aula 1, quando a gente falou da matemática aplicada à construção civil, a gente mostrou para eles, né? Existem basicamente 3 tipos de escala, tá? A gente já estudou isso com vocês, mas sempre é bom reforçar, né? Porque a escala vai fazer uma grande diferença no projeto. Olha lá, os 3 tipos de escala são... Usada por engenheiros mecânicos, né, que é a escala de ampliação, né? E outros profissionais que trabalham com peças pequenas, né? Ele precisa ampliar aquilo lá, tem que aumentar para poder enxergar melhor o que ele está mexendo. Isso, essa escala de ampliação, né? Tem uma peça muito pequenininha lá na engenharia mecânica e precisa ampliar aquele detalhe. Então, isso é uma escala de ampliação. Tem a escala real, que a gente refere, onde se refere a tudo que existe em nossa volta, está em escala, a gente diz 1 por 1, né? Está em escala real, tá bom? Beleza. E também tem a escala de redução. É usada na arquitetura para representar projetos criados em planta baixa, que são extremamente maiores que a superfície utilizada. Ela também é usada na engenharia mecânica, na criação de projetos de carros. A escala utilizada em planta baixa é de 1 para 50 na grande maioria, tá? Não é uma regra. Vocês viram lá que tem projetos na escala 1 para 50, tem projetos na escala 1 para 100. Falando de escala, a gente precisa falar de um instrumento que faz uso, né, para determinar essa escala, que é o escalímetro. Se a planta baixa será criada no papel, o uso do escalímetro é fundamental. Trata-se de uma régua triangular de 3 faces e 6 escalas diferentes utilizadas em desenho técnico. Então a gente trouxe aqui para vocês, olha lá, olha que legal, tá lá no slide, tá aqui, né? O escalímetro é uma régua triangular que tem 6 escalas. Por quê? Lembra lá na nossa aula primeira que a gente falou da escala, a gente disse que é importante a gente verificar qual é a melhor escala para ser usada? Sim, sim. Que quanto maior a escala, menor o detalhe, né? Então, por exemplo, se a gente tem que fazer a escala de um carro, o desenho de um carro, é diferente de fazer o desenho de uma casa. Sim, porque né? o carro ele tem as peças menorzinhas ali, bem mais detalhados, não é? Vi lá na parte da engenharia mecatrônica, né? Isso. Que para projetar um motor de um carro, eu não vou usar uma escala qualquer, tem que ser uma escala de ampliação, porque eu tenho que ver os detalhes do fio, tudo. Pois é, né? Então o escalímetro é um instrumento que, se for o desenho ser feito, porque a gente vai chegar nesse momento, tá? Existem muitos softwares, existem muitos programas que fazem desenho hoje em dia, que salvam vidas, né? Hoje em dia da parte da arquitetura e da engenharia. Mas se você for fazer um desenho no papel,
né, um desenho, o tradicional ali, que você mediu e você vai precisar colocar a escala, a gente vai precisar, então, de um escalímetro. Mas a galera que vai fazer a nossa atividade, que a gente vai propor ainda para vocês, que é fazer o desenho de uma planta baixa, pode usar régua. Aí a régua, a cada centímetro, né, a gente pode dizer que ela já está na escala de 1 para 100, né? A cada centímetro são 100 vezes menores. Então, se você quiser representar 3 metros de 1/4, você vai colocar 3 centímetros, E tá? tem régua, né, normal, essas réguas a gente compra... Às vezes tem 2 ladinhos, já vem né? com 2 lados, com 2 já vem escalas. com 2 escalas diferentes. Né? Tanto é que tem aluno que às vezes fica desenganado ali, pega a parte que não é do centímetro, puxa e acha que está certo, mas está fazendo na medida errada. Isso mesmo. Então, o escalímetro é um instrumento já próprio para trabalhar as escalas, beleza? E agora, a gente falou de complementar as profissões, né? Isso. A arquitetura se complementa com a engenharia. Mas a planta baixa se complementa com outros projetos, né? Existem projetos complementares. O que a gente disse bem no início dessa aula? Que a planta baixa é o início de tudo. Não se começa projeto de outra forma. Tem que começar pela planta baixa. Mas depois disso, existem outros complementares que vão fazer a atuação da obra no sentido completo, né? Que vai executar de maneira correta lá? Só a planta baixa é o suficiente? Não. Não, né? Não é. Por quê? Porque vai precisar de mostras tomadas. Ah, o professor Maurício falou, eu quero tomadas. Quantas? Até a questão da planta baixa, a importância, porque às vezes você chama lá o pedreiro ou o mestre de obra e fala assim, olha, aqui tá, não sei o que, tá. Aí desenha no papel, não, beleza, entendi. Quando ele começa, se você não está em cima, não, mas não era assim, meu Deus, não era para fazer aqui. O senhor falou para fazer aqui. Não, eu até conto a história do closet, que eu falei assim, coloca a cerâmica, a clarinha aqui, né, na parte de cima, para poder clarear mais. Ele colocou na parte de baixo. Eu falei, mas eu falei aqui na parte de cima, nossa, você falou aqui. Eu coloquei a mão aqui. Pois é, né? Até isso tem que ter tanto entendimento, né? Uma conversa clara para... Mas existem, então, os projetos complementares que vão junto com a planta baixa para a obra, para ter uma execução aí de sucesso no final de tudo, tá certo? Vamos lá dar uma olhadinha neles? Os projetos complementares, então. Projetos complementares, como o próprio nome já diz, são aqueles que complementam o projeto arquitetônico. Os projetos hidráulicos e elétricos são alguns exemplos. Imagina que você está fazendo a obra, de repente o pedreiro foi lá e já rebocou tudo. Eita. Aí esqueceu de colocar a parte elétrica e hidráulica. Vai ter que né? cortar de novo, é gasto, porque... Ah, não, mas é rapidinho. Rasgar rapidinho, a parede, quebra material. Mas você vai cortar, tirar reboco, que poderia ter economizado. Certo, né? Então, esses documentos são elaborados a partir da planta baixa. A planta baixa é o começo de tudo, como já foi falado. Nesse contexto, ela é a base principal para a criação de um projeto de arquitetura completo. Agora, a parte hidráulica vão ter projetos específicos, tá? Não tem como misturar tudo numa planta baixa, senão fica muita informação e o profissional que vai executar fica perdidinho. Então, existe o projeto hidráulico, o projeto elétrico, o projeto estrutural, vão ser tudo projetos complementares separados que vão ligar ao arquitetônico, tá? Além de ser o responsável legal pelo projeto, o arquiteto ou o engenheiro são os profissionais que direcionam e trabalham em conjunto com outros prestadores de serviços para a execução da planta baixa. Olha só, achei legal aqui, arquiteto ou engenheiro. Isso, né? E vão trabalhar em conjunto com outros prestadores de serviço. Por que prestadores de serviço? Vai chegar a galera do ar-condicionado para instalar todos os ares. Onde é que vai sair a instalação do ar? Está no projeto. Tá? No projeto elétrico está a instalação do ar. Então, os projetos, eles são fundamentais, eles se complementam, não tem como ir para a obra só com o projeto arquitetônico. O arquitetônico, ele vai trazer lá a planta baixa, cortes, fachadas, que está nas atividades de vocês fazer uma pesquisa sobre isso também, que a gente não tem como nas aulas vídeos aqui mostrar todos os componentes de uma execução de um projeto, enfim, né? Mas a gente traz alguns caminhos. Então, essas prestadoras de serviço vão estar sempre conectadas, mas o profissional que está lá executando, ele precisa saber onde vai ser o ar-condicionado, onde vai ser, no caso, né, lá do sul mesmo, onde vai ser uma lareira, onde vai ser uma churrasqueira, né? Então, é preciso estar tudo discriminado no projeto. E é legal essa parte, eu ia até te mandar um vídeo, mas acabou que atualizou lá, eu perdi. O cliente terminou toda a obra dele e queria colocar um ar-condicionado no quarto. Só que era casas conjugadas, a gente colocar a máquina,
Aí o dono da casa falou, não, eu acho eles aqui para ti a parte. E fez uns estragos na parede, puxou aqueles tubinhos né, que traz do ar-condicionado, puxou por cima de tudo, virou um balaio de gato. O cara chegou para instalar o ar, olhou assim e falou, meu Uau! Deus, o que eu faço agora? Né? Então, aí, de repente, a parte elétrica, eu coloquei a tomada 220, que é do ar, lá na parede de lá, só que eu quero o ar na parede de cá. Então, tudo isso tem que ser pensado antes. Antes, gente. Olha, quanto mais planejado for, menos perca de material, menos gasto, com certeza a obra vai ter, tá? E isso quem planeja, quem projeta, são os profissionais da área. Engenheiros, arquitetos, enfim. Agora é a sua vez de produzir, né? E o que a gente traz agora para as orientações das próximas 4 aulas? Vamos olhar. Então, na aula de número G12, não, nós estamos na 11, né? Na aula 12, então, o que você vai pesquisar? Pesquisar sobre planta layout. Isso, né? Depois, na aula 13, vai pesquisar sobre cortes e fachadas. Então, tudo é importante para você compreender cada vez mais essa área de atuação. Na aula 14? Pesquisar sobre projetos em 3D. Ah, cada coisa linda que a galera faz por aí, vocês vão se amarrar. E na aula 15 você vai assistir também um vídeo que fala sobre tudo isso, né? Sobre todas essas, a construção de uma planta baixa desde o começo, como que chega nessa questão de cortes, de fachadas, como construir uma planta layout, qual é a diferença da layout para a planta baixa, para a planta humanizada, tudo tem diferença e a gente vai vendo aí com vocês. Os projetos em 3D são muito lindos de se ver, né? Você vai ter essa oportunidade, se vocês colocarem lá nas pesquisas, você coloca aí projetos de arquitetura, projetos de engenharia em 3D, vocês vão ver o que a galera faz hoje com os softwares, com os programas que são específicos para essa área de atuação, né, para essa profissão. É encantador, né? Hoje em dia o projeto, a galera caminha por dentro, entra pela sala, vai nos dormitórios, então assim, não tem como não conquistar o cliente, não tem como o cliente não entender o que vai acontecer. Tá? Então hoje só assim, se ele não quiser mesmo entender. Hoje em dia é muito claro, é muito fácil, muito dinâmico tudo isso, certo? Certinho. Vamos concluir a nossa aula de número 11. 11. Nossa aula de número 11 veio falando um pouco sobre a parte de projetar, né? Não tem como você escolher uma dessas profissões que a gente está falando aqui sem entender como funciona o projeto e gostar, né? Se familiarizar com esse processo. Isso. E essa parte do projeto é tão importante que se nós andarmos um pouquinho nos bairros mais antigos de Porto Velho, você vai ver casa que é assim, casa que é assim, casa que é assim, casa que faz assim uma com a outra, casa... Por quê? Porque chegava no terreno e construía a casa. Hoje não, você chega no terreno, aí você tem que medir a frente, medir o fundo, medir tudo direitinho para poder ficar alinhado. Alinha o terreno direitinho, né? Coloca no esquadro, faz tudo. Então, hoje em dia tudo é bem mais calculado hoje em dia e planejado. Os condomínios já vêm, né, de uma maneira bem planejada, que os lotes já estão todos distribuídos, que também já é uma parte urbanística, né? Então, essa divisão de lotes... A visão fica muito bonita, essa né? divisão de lotes, o que vai ser área comum, o que é área comum? Área social, onde vai colocar uma praça, vai colocar uma academia, a gente falava academia da terceira idade, né? Mas não é só da terceira idade, porque todo mundo gosta de fazer aquela academia, todas as idades. Então, quando você vai planejar uma área de meio ambiente preservada, muitas das vezes tem um bosque ali que não pode mexer, ou que não pode, ou que não se deve mexer, para deixar o lugar mais agradável, mais ventilado, arborizado. Então, tudo isso é pensado nesse momento aí do projeto, tá certo? Perfeito. Então, a gente fica por aqui, mas mãos à obra. Até a próxima aula. Tchau, tchau.